Como argumentar, como sustentar aquilo que você propôs no início da tua apresentação? Neste vídeo eu vou falar sobre o meião da apresentação, sobre o processo que nós chamamos de sustentação, ou tradicionalmente a gente entende como desenvolvimento, abertura, desenvolvimento e fechamento de uma apresentação, o meio da apresentação propriamente dita. Quando nós vamos argumentar, quando nós vamos persuadir, convencer as pessoas, a gente vai trabalhar basicamente com dois elementos. Primeiro, elementos persuasivos. São aqueles elementos que levam as pessoas a acreditar em uma posição que você está defendendo. Levam as pessoas a agir de acordo com aquilo que você defende. Então, o primeiro elemento que nós vamos usar neste processo de sustentação é elementos persuasivos. Logo na sequência, nós vamos utilizar elementos informativos. Quais são ou o que são elementos informativos? É tudo aquilo que dá embasamento, que dá sustentação para o teu elemento persuasivo. Então, por exemplo, se você está a defender lá na tua apresentação que nós vamos ter um crescimento econômico acima dos últimos 5 anos, isso é elemento persuasivo. Tá bom, mas de onde veio isso? De onde veio essa informação? Aí eu vou pegar, por exemplo, um dado do IBGE, eu vou pegar um dado de projeção do Ministério da Economia, por exemplo, eu vou pegar um dado que sustente aquilo que eu propus. Então o elemento persuasivo, ele trabalha junto com o elemento informativo. Para que serve o elemento informativo? Para dar embasamento, para dar sustentação àquilo que você propôs. Então você deve usar muito nas suas apresentações exemplos, comparações, estatísticas, dados numéricos, testemunhos, cases, relatórios, estudos que foram feitos e que você tem diante daquela informação. Quando você trabalha com esses dois, elemento persuasivo com elemento informativo, você traz uma argumentação muito forte, muito consistente para a sua apresentação. Uma coisa é simplesmente você falar. Outra coisa é você falar e demonstrar através de informações qual é o embasamento dessa tua fala, de onde veio essa sua fala. Então essa duplinha trabalha junto na tua sustentação, elementos persuasivos com elementos informativos. Em uma apresentação muito prolongada, de 30, 50, uma hora e meia, a gente utiliza alguns elementos para relaxar, para entreter a audiência. Aí você pode usar uma charge, por exemplo, uma anedota, por exemplo, uma história, por exemplo, fazer perguntas e respostas com a sua audiência. São todos elementos para dar uma relaxada, só que conectados com aquilo que você está falando, conectados com a informação principal do que você está falando, para você dar uma relaxada, para você parar um pouquinho de falar e interagir com a sua audiência e automaticamente você vai provocar mais engajamento. Aquela questão de concentração, ela passa a ser muito facilitada quando a gente usa esses elementos de entretenimento na sua apresentação. Algumas dicas para vocês para facilitar essa escolha, tanto de elementos informativos quanto de elementos persuasivos. Primeiro, trabalhe com elementos racionais e emocionais em conjunto. É muito comum aquelas pessoas que são mais racionais utilizarem só elementos racionais. A outra pessoa que é mais emocional, ela traz uma carga muito grande de elementos emocionais na apresentação. Trabalha com os dois, independente qual é aquele que você mais simpatiza ou não. Elementos racionais e emocionais, trabalhando junto, favorecem esse processo de persuasão. Segundo, usem e abusem comparações, dados, estatísticas, estudos, teses, aquilo que você tem que dê embasamento para a tua apresentação. Cuidado! Quando você vai numa apresentação e a pessoa fala de um único tópico, um único argumento, a gente tem a sensação de limitação. Tem a sensação que as pessoas só falam daquilo. Então, cuidado com um único argumento. E lembre-se, toda vez que você vai lançar um argumento, você corre o risco de a sua audiência levantar a mão e colocar uma objeção. Então se prepare para as possíveis objeções que possam acontecer durante a sua apresentação.
E por fim, para que você faça esse desenvolvimento, a sustentação da sua apresentação de alto impacto, eu vou trazer aqui uma regra, na verdade não uma regra, é um modelo de apresentação que o Steve Jobs utilizava muito nas suas apresentações e você pode utilizar. Primeiro, utilize frases de impacto. Aquela frase que fica ali, funciona como um mantra na cabeça do seu cliente. E hoje a Apple reinventa o telefone. Uma frase de impacto. Segunda característica que o Steve Jobs utilizava nas suas apresentações. Frases curtas, frases objetivas. Como se ele estivesse escrevendo no Twitter. Então lembra lá, menos é mais. Uma frase curta e objetiva, ela é muito mais impactante aos ouvidos da sua audiência. Terceira regra que ele utilizava, ele falava o seguinte: cada conjunto de informações que eu vou utilizar, eu vou trabalhar com 3 elementos de persuasão. Então, se eu vou falar, por exemplo, de um produto, quantas características, quantas vantagens eu vou referenciar daquele produto numa apresentação? 3. Se eu vou falar, por exemplo, de um projeto, quais são os pontos que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com 3 pontos principais. Ele fala que 1 e 2 são poucos, 4, 5, 6, a audiência vai ter uma tendência natural a esquecer. Então, o correto, o ideal é nós utilizarmos 3 elementos para argumentar, para persuadir os nossos ouvintes. Essas dicas e esse modelo que eu estou utilizando para vocês é justamente com o objetivo de fazer com que as pessoas entendam tudo aquilo que você vai desenvolver na tua apresentação, para que não fique com falta ou com excessos de informações e automaticamente quando a pessoa entende, ela consegue trabalhar melhor, ela consegue comprar melhor a ideia da tua apresentação.